Então, diretoria Anderson Barros, contrata o Almada, porque o palmeirense está cansado de entrar com a fralda cheia. Se você, torcedor do Palmeiras, acredita que o Abel Ferreira, o coach, a aberração, tá vendo aí, Anderson Barros? Tá vendo aí, Leila Pereira? O The Guardian, o movimento que o Flamengo tá fazendo de trazer o Lucas Paquetá, seria algo semelhante ao Palmeiras trazer o Gabriel Jesus do Arsenal. Jefité! Trouxeram esse Jefité que é horroroso. No Palmeiras não, a gente lustra o Bagre, escova o dente do Bagre e tenta fazer o Bagre jogar. E agora tá lá, foi lá jogar com o Messi, que vai entortar ele. Até quando, Abel? Até quando o torcedor do Palmeiras vai ter que aguentar? Leila Pereira, chama o André Hernan, explica o que está acontecendo com a Almada. Eu estive no Rio de Janeiro durante a semana toda. Todos, 100% dos flamenguistas que eu conversei, a solução do Palmeiras, a primeira, seria trocar. Então, Anderson Barros, tira o traseiro da poltrona aí e vai trazer o Almada. Trazer o Almada é obrigação. O Flamengo está acertado com Lucas Paquetá. Rapaziada, não adianta. A diretoria do Palmeiras é incompetente, sim. Enquanto vem, quero ver o André Hernan. Traz a notícia do Almada. O que aconteceu com a notícia que você recebeu lá, que o Palmeiras fez proposta? André Hernan, vai lá na Leila Pereira, chama o André Hernan, explica o que está acontecendo com o Almada. E quando você vê o Flamengo que nem precisa de Lucas Paquetá, 28 anos, jogando na Premier League, no West Ham, vai acertar, gente. O Flamengo mesmo desmente, mas tá aí, Fabrício Romano e o The Guardian. The Guardian, gente, é um portal inglês que colocou aqui, The Guardian colocou aqui, Lucas Paquetá pediu para não jogar pelo West Ham e quer se juntar ao Flamengo. Tá vendo aí, Anderson Barros? Tá vendo aí, Leila Pereira? O The Guardian, portal inglês, Premier League. Lucas Paquetá, jogador de seleção brasileira. Já acertou com o Flamengo, gente. Vai ser só uma questão de detalhe. Quando o jogador quer ir embora, e o Flamengo tá desmentindo ainda. O The Guardian já disse que o Lucas Paquetá pediu para não jogar. Ou você vai acreditar em quem? No Anderson Barros? No Abel Ferreira? Que pediu um monte de jogador que não entrega nada. Trazer o Almada é obrigação. É obrigação de vocês, incompetentes da diretoria do Palmeiras. Vocês que trouxeram um zagueiro canhoto, trouxeram o Mikael, o Beto Fuscão, pagaram uma fortuna. E agora tá lá, foi lá jogar com o Messi, que vai entortar ele. O Mikael vai ter que chamar um ortopedista, de tanto que vai ser entortado, vai entortar a coluna do Mikael. Jailson, Tabata, Navarro, Jefité, trouxeram esse Jefité que é horroroso. Ontem os dois laterais do Palmeiras não jogaram nada. Pode mandar embora Kelvin, Riais, Jefité, tudo jogador de time pequeno. O quanto que vocês gastaram com um jogador ruim? Trazer o Almada e o John Arias é obrigação dessa diretoria. E aí sabe o que você tem que fazer no teu orçamento? Se vocês não têm dinheiro e gastaram com um monte de aberração, com um monte de jogador, que eu já me preparei o ano, já tô com os toques de fralda aqui. O movimento que o Flamengo tá fazendo de trazer o Lucas Paquetá seria algo semelhante ao Palmeiras trazer o Gabriel Jesus do Arsenal. Exatamente igual. Inclusive, os dois têm a mesma idade. 28 anos seu Paquetá, 28 anos seu Gabriel Jesus. Agora vê se o Gabriel Jesus quer vir jogar aqui no Palmeiras, pra ter que marcar lateral, pra ter que virar terceiro zagueiro. Com esse Abel Ferreira que não entrega mais nada. O Flamengo que nem precisa do Paquetá, gente. Os caras têm Carrascal, Jorginho, Arrascaeta, Bruno Henrique, Saúl, Samuel Lino. É tanto jogador, não tem bagre lá. Quando chega um bagre no Flamengo, eles colocam na filinha da direita, fica ali na direita. Põe o bagrezinho na direita, que enquanto você menos espera, eles dispensam o bagre, ainda levantam um tutu com o bagre.
No Palmeiras não, a gente lustra o bagre, escova o dente do bagre e tenta fazer o bagre jogar. Novo, eu repito, o movimento do Flamengo em trazer Lucas Paquetá, que é um jogador da seleção brasileira, que fez uma ótima partidas no Flamengo. Bom jogador, identificado com a torcida, com o clube. Jovem ainda, com 28 anos, seria trazer o Gabriel Jesus. Jogador também que estava no Palmeiras, que era titular, que fez ótimos jogos, ganhou título. Era como se o Palmeiras trouxesse o Gabriel Jesus. E mais, como eu comentei aqui, o Flamengo nem precisa contratar, está no mercado e vai vir forte no mercado da bola, como o BAP colocou. Tem polêmica, como eu estava com tudo aqui na live preparado, acontece isso, logo cedo. Então, o Fabrício Romani, que é um dos principais jornalistas do mundo, se não for o principal jornalista esportivo do mundo, tem uma história longa pra caralho, um italiano, muito bom de notícia de furo, acaba de publicar uma notícia de que Flamengo e Lucas Paquetá têm tudo acertado para a volta do jogador. O Flamengo quer que ele volte agora, o West Ham quer que ele volte só no meio da temporada, e o imbróglio seria basicamente esse, porque está tudo acertado. É só uma questão de se ele vem em julho ou se ele vem agora, o que seria um reforço para o Flamengo considerável, né, para atender aí as necessidades do torcedor rubro-negro, que está exigindo do Flamengo uma janela de contratações um pouco melhor e etc. A janela de contratações um pouco melhor é um pouco surreal, na minha opinião, né? Porque você imaginar um cenário onde o Flamengo, com o time que tem, sobrando na América do Sul, tem mais time que todo mundo, muito distante do segundo colocado, um elenco absurdo. Cara, você cobra de alguém no supermercado se não tiver nada na geladeira. Você não cobra de alguém no supermercado se a geladeira tá cheia. Então, assim, eu acho um pouco de megalomania imaginar que o Flamengo tem que fazer a janela, o Flamengo tem que fazer grandes contratações. Contratação pra enfiar onde? Tu vai tirar quem pra botar os caras? O time acabou de ganhar a porra da Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, quase ganhou o Campeonato Mundial nos pênaltis. Mas você quer? Você quer contratar o quê? Você pode contratar por oportunidade, você pode contratar por, né? Agora, necessidade? Se existe um clube na América do Sul que não tem necessidade de contratar, é o Flamengo. Mas ainda assim o Flamengo, talvez, já olhando para a condição física do Arrascaeta, né, indo com mais idade e tal, esteja buscando um meio. O Paquetá tem toda a ligação histórica dele com o Flamengo, ter começado lá e tal. Faz todo sentido, é uma negociação que faz sentido. E o Fabrício Romani acaba de publicar essa notícia aí, faz 5, 6 minutos que ele publicou, dizendo que o Flamengo e o West Ham já tem tudo acertado para o Paquetá. Não tenho uma opinião totalmente formada, por quê? Porque eu não sei o valor, né? Então existe caro e barato muito em cima do que você vai comprar, né? Essa Coca-Cola aqui, ela pode ser muito bem paga por $1, ela pode ser extremamente ruim se você comprar essa Coca-Cola por $8, né? Então, isso é absolutamente relativo. As pessoas às vezes querem colocar e falar assim, mas custou caro, custou barato. Isso é absolutamente, né? Porque pode custar para um, para outro, completamente diferente, dependendo do valor que você paga. Se o Flamengo pagar, sei lá, quantos milhões de euros no Paquetá, vamos discutir se a contratação é boa ou não. Se o Flamengo pagar um valor abaixo, porra, o Flamengo fez um puta do negócio. Eu acho o Paquetá um puta jogador. Né? Puta jogador pro mundo de hoje, tá? Não tô entrando nos méritos da história do futebol, os grandes meios da história do futebol. Tô falando de hoje. Né? Hoje, no futebol de hoje, o Paquetá é um grande jogador. Ajudaria absurdamente o time do Flamengo, colocaria num patamar ainda maior. O que eu vejo o Flamengo fazer com as tentativas de Caio Jorge, etc.? O Flamengo está tentando fazer duas coisas. Primeiro, ficar ainda mais forte, naturalmente, que essa é a discussão, essa é a briga. E segundo, uma reserva de mercado. A reserva de mercado é quando a Globo, na década passada, ela comprava séries e não passava. Né? A Globo não mexia na grade dela, era novela, tal, não sei o quê. Esse sistema que a Globo comprava o Lost, aí ela passava o Lost. Só que junto do Lost, ela comprava 6 séries muito legais. E não passava nenhuma das 6. Por quê? Porque ela não queria que ninguém passasse. Então, muitos dos casos, eu acho que tem a ver com isso. Então, por exemplo, quando o Flamengo vai atrás do Caio Jorge, tem a ver um pouco com isso. Do tipo assim, eu já tô me ligando que o Cruzeiro é o time que vai tentar me fuder além do Palmeiras. O Carioca Verdão, boa tarde. Se não mudarmos a política de contratações, seremos engolidos pelo Clube de Regatas Flamengo. Eu tenho péssimas notícias pra você, viu, Carioca Verdão? O Palmeiras não pode acompanhar o ritmo do Flamengo. Simples assim. O Palmeiras fatura, quando muito, 1.500, 1.600, 1.700. O Flamengo fatura 2.100, 2.200. Não dá para acompanhar o ritmo. O Palmeiras vai precisar de outra maneira para acompanhar o Flamengo dentro de campo e certamente não vai ser contratando a tudo e todos ou contratações caríssimas como o Flamengo pode fazer e que, ressalte-se, o Flamengo pode fazer por mérito próprio, porque trabalhou para isso, porque se estruturou para isso e porque sabe aproveitar o potencial de sua torcida. Não adiantaria nada ter
40, 50, 60 milhões de flamenguistas espalhados por aí, se o Flamengo não soubesse aproveitar, se o Flamengo não tivesse, por exemplo, a Betano de patrocinadora pagando 270 milhões. Palmeiras ganha 110, menos da metade. Poderia ganhar mais, né? Vamos combinar. Mas eu já cansei de falar isso, tem vídeo pra vocês falando do marketing. Então fica o recado, viu, Carioca Verdão? O Palmeiras não pode e mais do que não pode, não deve acompanhar o ritmo do Flamengo. Porque se quiser acompanhar o ritmo do Flamengo, vai acabar que nem o São Paulo, que nem o Corinthians. Já viu aquele ditado? Ô, Léo, já ouviu o ditado? Passarinho que dorme com morcego acorda de ponta cabeça? Já ouvi, já ouvi. Pois é, né? É o caso. Pô. Só de brincadeira, o Flamengo tem 500, 600 milhões a mais, Léo. Não tem como acompanhar. É quase a janela inteira do Palmeiras no ano passado, né? A diferença de faturamento Isso é é de diferença. Pois é, não tem como acompanhar, gente. Então, os flamenguistas comemorem, zombem, mandem as mensagens, os palmeirenses lamentem, mas tira isso de perspectiva. E eu já falei bastante sobre o Cruzeiro também. Teoricamente, o Cruzeiro não estaria na onda do Palmeiras, muito menos na onda do Flamengo. Mas, por uma condição muito específica, o Pedrinho pode colocar dinheiro quanto ele quiser do patrimônio dele, até porque, mesmo com o fair play financeiro, há muita gente criando teorias aí. O fair play financeiro do Brasil não limita aporte. Então, o Cruzeiro, enquanto tiver um dono que está disposto a colocar dinheiro, vai poder colocar dinheiro quanto quiser. Não há limite para aportes. O que há limite é mostrar que as contas estão em dia e que você tem 70% de gasto em relação ao seu faturamento. Mas a partir do momento que não há limite para aporte, não tem limite para o seu orçamento. Simples assim. E isso não é só para a SAF, tá? Se de repente as fazendas do Leozinho lá começarem a render muito mais do que ele está acostumado e ele resolver colocar bilhões no Palmeiras, o Palmeiras pode aceitar. Se de repente amanhã o Palmeiras resolver colocar lá 10 bilhões de aditivos com a Crefisa, pode. Então o fair play financeiro permite esse tipo de coisa. Há, lógico, algumas questões técnicas de como você pode colocar esse dinheiro, de como você vai investir, mas não há limites. Então o Cruzeiro vive nessa condição específica, o Flamengo vive nessa outra condição específica por mérito próprio, e o Palmeiras, do seu jeito, vai ter que competir com os dois. Eu acho que com o time que tem, consegue competir. Pelo menos por enquanto, consegue competir. Vai ter mais dificuldade? Vai ter dificuldade. Mas para mim, consegue competir, especialmente se o Paulinho e o Evangelista voltarem. Certo, Léo? Mais ou menos por aí, o que você pensa? É isso, acho que o Palmeiras tem que continuar o seu trabalho. Claro que existem muitas ressalvas por parte da torcida, mas eu acho que principalmente dentro de campo é onde se tem mais crítica, porque fora dele eu ainda não consigo criticar o trabalho depois de tudo que foi feito em 2025. Claro, tiveram erros que até já foram reconhecidos, como no caso do Mikael, que já foi emprestado, mas outros tantos acertos. Então, acho que ainda há uma parcela ali de você tentar dar uma... Como que eu posso dizer? Como que eu posso dizer? Não sei se vocês vão entender o que eu quero falar, mas, tipo assim, tá bom. Tem uma... Nossa, me fugiu o termo que eu queria usar. Tava com ele na ponta da língua. Um crédito. Pior que eu não tô captando para te ajudar. Nossa, me fugiu simplesmente a boa. palavra. A diretoria tem um crédito por tudo que fez. Tem boas contratações nesse meio todo, boas saídas, boas vendas, boas contratações, mas claro que é necessário alguns movimentos nesse momento para consolidar, mas não dá para acompanhar. Vamos dizer assim, se o Palmeiras tivesse vencido Libertadores e Brasileiro, que era plausível, você poderia acompanhar de uma maneira mais forte. Como não venceu, você não tem esse dia das premiações, porque Libertadores, Brasileiro e participação no Mundial renderiam muito mais dinheiro ao Palmeiras.